A gente fala agora sobre eleições municipais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem sido alvo de ações de seus opositores enquanto tenta pavimentar o caminho para a reeleição. A Beatriz Manfredini tem os detalhes. Pois é, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem sido alvo de algumas ações e medidas judiciais por parte de deputados que devem ser os principais opositores dele na eleição do ano que vem. O que se diz aqui nos bastidores da Prefeitura de São Paulo é que esses deputados, esses parlamentares, estão trabalhando e agindo na tentativa de prejudicar a imagem de Ricardo Nunes com o eleitorado, já pensando então na corrida de 2024. Alguns exemplos são ações colocadas no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República e também no Tribunal de Contas do município. Essas ações partem, na maior parte das vezes, do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que deve ser o principal rival de Ricardo Nunes no ano que vem, também da deputada Tabata Amaral, do PSB, aqui de São Paulo, e também de Kim Kataguiri, deputado do União Brasil. Todos esses, são parlamentares que podem disputar a corrida ano que vem contra, então, Ricardo Nunes, o atual prefeito, que deve tentar a reeleição pelo MDB. Alguns exemplos, por exemplo, são ações de Boulos sobre a retirada de pessoas em situação de rua das vias da capital paulista. Também há denúncias e ações por parte de Boulos contra Ricardo Nunes sobre revisão do plano de metas, sobre licitação aberta para fiscalização de ônibus. Já a Tabata Amaral também, por exemplo, na semana passada, enviou uma ação ao TCM dizendo que a prefeitura não tem feito uma fiscalização periódica nos contratos ali na gestão da Sabesp que tem ganhado aí grande pauta aqui na Prefeitura de São Paulo com acordos que Ricardo Nunes tenta costurar com Tarcísio de Freitas pela privatização. Enfim, a leitura desses aliados é essa, que esses quase candidatos, esses possíveis pré-candidatos têm tentado prejudicar aí Ricardo Nunes. É importante a gente dizer, que Nunes então continua naquela estratégia também de colocar muitas obras na cidade, até já pensando no ano que vem. Houve um medo, inclusive, de que essas obras, principalmente no que diz respeito ao asfaltamento, poderiam gerar um efeito contrário no eleitorado, porque estariam travando a cidade e gerando mais trânsito. Isso está sendo analisado e ele também tenta se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí numa tentativa de nacionalizar também a eleição. Eles tiveram alguns problemas aí nas últimas semanas. Na sexta-feira, Nunes negou rusgas com o ex-presidente, visitou Bolsonaro no hospital e no último domingo agora os dois deveriam ter participado juntos de um encontro, de um evento, mas Bolsonaro não estava se sentindo bem depois das cirurgias e acabou cancelando a saída a compromissos que aconteceria então ao lado de Ricardo Nunes. Obrigado, Bia, pelas informações. Nelson Kobayashi, essas ações do ponto de vista legal podem trazer algum problema ao prefeito ou não? Aqui se trata apenas de desgaste político, mas nada que vai mexer com a candidatura, com a inelegibilidade de direitos políticos do prefeito, nada disso, Koba? Não, acredito que seja só do jogo político mesmo, viu, Vitor? Porque tá todo mundo vendo que o Boulos está disparado em primeiro nas pesquisas. A briga agora é para saber quem é o competitivo contra o Boulos. E aí todo mundo está tentando malhar a situação do Ricardo Nunes, que hoje é o segundo colocado nas pesquisas, né? Aquela pesquisa que a gente viu há pouco tempo atrás, Boulos com 32%, Ricardo Nunes com 24%. Então, o Kim Kataguiri, que é pré-candidato, ataca mais o Nunes do que o Boulos, apesar de ter mais coisas em comum com o Nunes do que com o Boulos. A Tabata Amaral da mesma forma. O Ricardo Salles, que ficou preterido na história, também fala mais a respeito do Ricardo Nunes do que do próprio Boulos, até para tentar reativar aquela ideia de candidatura própria de um bolsonarista, não necessariamente pelo PL, porque eu acredito que não dá mais liga do Ricardo Salles com o PL nessa situação que se desgastou neste ano. Mas o Ricardo Nunes está levando pancada de todo lado e é natural, porque é o prefeito candidato à reeleição na Prefeitura de São Paulo. Tem mais um ano aí para ele aguentar esse tanto de ataque de todo lado. Agora, Dora, apesar de a gente falar muito sobre essas alianças que vêm do plano nacional para a esfera municipal, para uma eleição como essa aqui em São Paulo, será que também no frigir dos ovos o que contam não são justamente essas questões que estão sendo colocadas em pauta aí pelos opositores do prefeito Ricardo Nunes, as questões de zeladoria, questões urbanas, infraestrutura, moradia, numa eleição municipal? Qual o peso desses fatores, hein, Dora? Olha, em geral, Brown, é muito maior esse peso, né, da questão das cidades mesmo. Só que a gente, a gente está num momento em que essa briga
política de torcidas, ela está prevalecendo. Você vê tudo quanto é pesquisa, tem como corte, tem como critério a divisão entre lulistas e bolsonaristas, sabe? Isso está muito presente. Então, pelo menos a esquerda, pelo menos o Boulos, ele quer dar uma nacionalizada. Por quê? Porque ele tem como padrinho o presidente da República, o presidente Lula. Mas aí a gente vai ver, é preciso ver o que o eleitor quer, né? Então eu não saberia te responder, porque essa seria uma pesquisa interessante, né? De saber se realmente o eleitorado, para eleger um prefeito, vai continuar refém, vai aceitar ser refém dessa briga de torcida nacional, da política nacional, ou se vai prevalecer, vai se dar bem o candidato ou a candidata que tratar dos problemas da cidade. Eu acho que só dá para saber isso, gente, mais à frente. Por quê? Porque o eleitor não entrou na jogada ainda, né? O jogo ainda está com os partidos, ainda está com os candidatos. Note-se, né, que eu não falei pré-candidato, porque não tem pré, só tem pré no formal, é todo mundo candidato, e está todo mundo em campanha, né? Então, vamos ver, quando o eleitorado for chamado, o que é que ele vai dizer? Pode ser que o prefeito esteja jogando aí, apostando nisso.